Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando nossa aula de física, aqui com o professor Beto Lopes. Na aula de hoje nós vamos estudar ainda dilatação, tá? Sendo que na semana passada nós iniciamos esse assunto, onde nós trabalhamos a dilatação linear. Na aula de hoje estaremos estudando dilatação superficial e dilatação volumétrica, tá bom? Esse assunto está presente no nosso livro didático. Você pode estar acompanhando aí, tá certo? No nosso livro, que você tem esse material para você ir seguindo aí, tá certo? E acompanhando, tá? Esse material. Então, em caso de dúvida, você pode perguntar, tá certo? No horário da nossa aula, estarei à disposição para dar todo esse apoio aí, suporte, tá certo? À turma. Então, vejamos aqui o nosso assunto, ó. Na semana passada, estudamos, né? Na semana passada aí, a dilatação linear, trazendo aqui uma representação, ó. A dilatação linear, tá certo? Ela vai se preocupar apenas com o tamanho, certo? O tamanho aqui, apenas considerando o comprimento. Tem um comprimento inicial e o comprimento final, certo? Vai se preocupar só com isso aqui. A dilatação superficial já considera aqui, tá certo? A área, já da superfície, a superficial, já considera aqui, ó, comprimento e largura. Tipo aqui, ó, já considera essa dimensão aqui e considera aqui também, tá? Essa área aqui, ó. A área. Aqui era só o comprimento, tá certo? E a dilatação volumétrica já vai considerar, tá certo? A variação do tamanho do volume aí, considerando comprimento, largura e altura. Aqui, ó. Considera aqui um sólido, um bloco sólido aqui, tá certo? Houve uma variação no seu volume, né, chegando a essa posição aqui final, tá? Então vejamos aqui o conceito que nós estamos estudando, dilatação superficial dos sólidos, tá? A aula de hoje é direcionada aos sólidos, tá bom? Então vem aqui trazendo o conceito que vai dizer que compreende, né, o aumento, tá certo aí, do volume nas duas dimensões, que é considerando aqui comprimento e largura. Esse processo, né, decorre da exposição do corpo ao calor, fazendo com que os átomos se agitem e aumente a distância entre eles. E assim vai aumentar a largura, tá certo? E o comprimento, considerando aqui, ó, uma placa inicial, você forneceu aqui, né, temperatura, variou a temperatura, vai ter uma agitação nesses átomos e vai acontecer, certo? A dilatação, chegando a ocupar essa posição final aqui, tá? A expressão matemática é bem semelhante, gente, à dilatação linear, tá certo? Só que aqui, como é superficial, vai falar de área. Então, a área inicial, a variação de temperatura e o coeficiente. Na superficial, a gente trabalha com a letra grega beta, sendo que o beta é igual a 2 alfa, tá certo? A tabela que fornece o coeficiente fornece o valor de alfa. Se você quer o valor de beta, é só multiplicar por 2. Vejamos aqui um exercício. Ó. Uma placa retangular de vidro comum, de 50 centímetros de comprimento e 20 de largura, tem a temperatura elevada de 10 até 30 graus Celsius. Então, qual será a área final da superfície dessa placa? Vamos pegar os dados, certo? Na tabela de coeficiente linear, está aqui o coeficiente, né, linear, ó, certo? Do vidro, que é esse aqui, certo? Como nós estamos trabalhando com a superficial, precisamos saber o valor da letra grega beta. Só multiplicar por 2
chegou nesse valor. A área inicial, certo? Você vai multiplicar, certo? As medidas aí, né? 50 vezes 20 é comprimento vezes largura. Você encontrou 1000 centímetros quadrados. Variação de temperatura, 30 menos 10, 20. Coloca na expressão da dilatação superficial, tá aqui. Aí você vai colocar aqui, valor beta, né? Tá aqui. A área inicial aqui. E a variação de temperatura é essa. Multiplicou os três. E essa foi a variação, 0,32, certo? Só que quer saber qual será a área final. A área final. A área final vai ser a área inicial com a quantidade que variou. Então, inicial 1000, variou 32. Então, 1000,32 centímetros quadrados. E assim a gente responde esse exercício, tá? Bem tranquilo. Próximo aqui. Dilatação volumétrica. Tá aqui o conceito, é semelhante, só que aqui considera as três dimensões, altura, comprimento e largura, tá certo? Então, tá aqui uma situação, um bloco, você fornece aqui, né, temperatura, temperatura vai ficar maior do que inicial, a temperatura final. Quando isso acontece, há um aumento aqui, certo? No volume. E está aqui um experimento simples, né, que tem nos laboratórios de ciência, inclusive no do Liceu tem, consiste em você passar essa argola aqui, aliás, essa esfera, passar nessa argola, certo? Então ela é uma temperatura ambiente, por exemplo, ela passa normalmente, certo? Nessa argola. Daí você fornece temperatura, tá certo? Ao sólido, tá certo? A esfera. E quando você fornece essa temperatura, passa um tempo recebendo temperatura, aí você vai passar essa esfera na mesma argola e não consegue mais passar aqui, ó, comprovando que houve um aumento no seu volume. E a expressão matemática é semelhante, só que aqui é volumétrica, a gente chama V de volume inicial, tá certo? Essa letra aqui, na volumétrica, a gente usa a letra grega gama, tá certo? E a variação de temperatura é a mesma, sendo que gama é 3 vezes o alfa, tá? Vejamos aqui um exercício respondido, ó. Um bloco cúbico de vidro comum de 5 centímetros de aresta tem sua temperatura elevada de 27 até 57 graus Celsius. Calcula o volume final desse cubo. Então, vamos pegar os dados aqui. A tabela de coeficiente linear, que a gente encontra nos livros, que é disponibilizado, diz aí, tá certo? Que o coeficiente linear do vidro é esse valor. Como nós queremos saber a letra grega gama, multiplicamos por 3. Aí você chega nesse valor aqui. O gama é esse valor, certo? O volume inicial, certo? É o volume do cubo. Como diz que a aresta é 5, então multiplica 5 vezes 5, né? E vezes 5, deu 125 centímetros cúbicos. A variação de temperatura, 57 menos 27, 30. Tá certo? Coloca na expressão aí a dilatação volumétrica, certo? Multiplica os três valores e você encontra esse valor aqui, 0,9, né? Foi a quantidade que variou. Aí quer saber o volume final. Volume final, você vai pegar o volume inicial, certo? Que você encontrou aqui que é 125, certo? Vai somar com a variação e daí você vai ter 125,09 centímetros cúbicos, tá? E aí você encontrou essa variação, certo? Veja e observe que esse assunto não é difícil. A gente consegue sim compreender esse assunto, né? Compreender bem, responder os exercícios, tá bom? E em caso de dúvida, pessoal, pode me perguntar. Estarei à disposição da turma no horário aí
reservado, disponível no nosso calendário, tá, pessoal? Um abraço e até a nossa próxima aula.